Ô, Mirandinha, vamos falar desse jogo aí, torcedor atleticano pé da vida. Mais uma derrota e mais que isso, mais do que a derrota. Tomar gols todo jogo, ter que correr atrás do placar, ter a dificuldade de ter uma solidez defensiva. O que nós podemos falar desse Atlético 1, Tigre 2? Tem um jogo muito parecido com o que está sendo, né? O Galo. Um time ainda que tem volume, né? De posse de bola, tem um certo controle do jogo com a bola, tem criado chances de gol. Mas iniciando o jogo, eu já acho que o primeiro tempo, assim, bem igual, o Atlético com posse de bola, o Criciúma, quando ia, criava um pouquinho mais de dificuldade, conseguia acertar o gol. O Atlético não acertou nenhuma bola no gol no primeiro tempo. Teve algumas chances, alguns chutes, alguns cruzamentos, mas não conseguiu acertar o gol do Criciúma. Então o jogo igual, com as finalizações melhores do Criciúma, né, explorando um contra-ataque, explorando uma bola parada, explorando um desequilíbrio defensivo do Atlético, que eu acho que é o principal, eu quero falar um pouquinho sobre isso. É isso. E no segundo tempo, logo aos 13 minutos, o gol de bola parada, mais um. O Atlético vinha até defendendo bem em bolas paradas. Já é o segundo jogo consecutivo que toma um gol de bola parada e depois toma um gol também reflete uma bola parada. O Atlético tira a bola de dentro da área e depois, no rebote, o Criciúma consegue trabalhar e fazer o gol. E aí depois o Atlético tem algumas chances, já aí se abre mesmo, começa a criar, tem 2 bolas na trave, tem oportunidades, não faz o gol. E o Criciúma, 2 ou 3 vezes também, cara a cara com o Matheus Mendes, poderia ter matado o jogo até mais cedo. Acho que um empate não seria injusto, um 2-1 também não, porque o jogo foi bem parelho. Mas, vamos lá, o que eu acho que é o principal problema do Atlético hoje, CJ? O Atlético continua, mesmo que em alguns jogos menos, outros mais, alguns jogos tem criado chances mais claras, outros menos, o Atlético ainda tem criado. O Atlético todo jogo põe 2 bolas na trave, tem chances na frente do goleiro. Teve uma cabeçada que o goleiro salva, depois o Fux tromba com o cara, poderia ali, se não me engano, estava 1-1, 1-0 esse momento. 1-0. 1-0, teve a bola na trave do Scarpa. Então o Atlético, de certa forma, tem criado. Ofensivamente, o que eu acho que Aquela confusão em cima da linha? Exatamente, o que eu acho que ainda está faltando? Você tem jogando com 3 atacantes, Vargas, nesse caso, Vargas, Paulinho e Bernard, ou o Hulk no lugar de um dos 3 quando está jogando. Nenhum desses 3 atacantes estão tendo chance, na minha visão, de terem o 1-1. Todos os 3 jogam por dentro. Tanto o Bernard quanto o Vargas quanto o Paulinho, eles só jogam por dentro. Então, automático eles receberem um lugar que tem mais jogadores, pegar e tocar e passar. Eles não têm a oportunidade de ter um 1-1 do mano a mano. Que, dando um exemplo, o que faz, por exemplo, o Luiz Henrique no Botafogo. Joga aberto na linha pelo lado direito e ele tem no jogo pelo menos 6, 7 oportunidades de um duelo individual. E como esse jogador joga muito por dentro, quem faz a amplitude do jogo, joga aberto, é Scarpa e a Arana, eles não têm esse individual. Então eu acho que o Atlético tem que se aproveitar mais disso. O Bernard pode fazer isso, o Paulinho pode fazer isso, é um pouco menos, mas também pode. O próprio Hulk, o Vargas já é menos, já mais de conduzir bola, mas menos do drible. Então acho que o Atlético tem que proporcionar para esses caras conseguir pegar uma bola de frente. Por dentro, eles só pegam bola de costa praticamente. Raramente eles estão de frente para o adversário. Então abrir um pouquinho mais de jogadores, deixar eles, porque o Atlético hoje é muito cruzamento e chute de fora da área. Porque ele não tem esse cara da linha de fundo, do 1-1, do drible que, por posição. Acho que aí o Milito pode consertar. E o principal, Atlético, ele defensivamente continua desorganizado. Eu falo isso desde lá de quando o Atlético vencia os jogos, o Atlético com dificuldades defensivas. Como você tem 3 atacantes que não são os mais pressionantes, atletas que se dedicam muito sem bola, eles cumprem bem a função. Bernard, Paulinho e Vargas cumprem bem a função, mas não são tão agressivos. Eu até falava que talvez o Zarate nesse jogo com mais 2 atacantes seria melhor para ganhar essa agressividade. E não foi a opção do Milito. Então o Atlético não está conseguindo ser mais pressionante como era. E quando passa essa primeira linha, o Atlético mostra uma desorganização defensiva. Muitas vezes o meia atrai o Otávio para a lateral. O Criciúma no primeiro tempo teve umas 3 ou 4 chances de chutar na entrada da área. Então o Atlético não consegue. E mais uma coisa, quando o Atlético está atacando, existe uma expressão que a gente fala que é o atacar marcando. Enquanto tem alguns jogadores envolvidos
na construção, você tem 2, 3, 4 preparados já para a perda da bola. E isso o Atlético não está fazendo. Teve 2 lances que o Alonso toca e passa para dar opção ofensiva e o Galo perde a bola e estava descompensado, só com Batalha, o Saravia aberto de um outro lado. Então o Atlético precisa melhorar. Quando ele está defendendo um time mais compacto, mais organizado, e quando está atacando, você tem que ter 3, 4, 5 jogadores já preparados para essa perda da bola, que eu acho que o Atlético não está fazendo bem, ou melhor, está fazendo mal e está dando oportunidade para os adversários. O Gris também vai falar dessa desorganização defensiva, do que ele viu no jogo. Ô Milito, ninguém está querendo a sua cabeça, ninguém está pedindo demissão, mas tem que ser criticado. Né? Tem que criticar. Nós temos que fazer essa observação, porque um time que tem a 4ª pior defesa do campeonato, isso não pode ser normalizado, isso não pode ser normal. Para um time que todo mundo aqui achava, e daí também que assiste e que escuta, achava que ia disputar a prateleira de cima. Um time que está meio de tabela e que toma gol, e que toma gol, e que toma gol, e que toma gol. E entra goleiro ou sai goleiro, toma gol. E entra zagueiro ou sai... Porque já passaram por ali Gemerson, já passaram por ali Rômulo, e hoje já passaram por ali Lemos, já passou Igor Rabelo, hoje tem Lianco, e vai tomando gol, vai tomando, já passou volante. Então é um sistema como um todo. Tem que revisar isso aí. Hora é o Everson, hora é o Matheus Mendes. Hora de volante jogou Batalha, já jogou Alan Franco, já jogou Fausto Vera, já jogou Paulo Vitor. E toma gol. Olha pra você ver, a gente pega um leque aqui, um cardápio de jogadores e vai colocar... Porque isso não tem como colocar culpa nas peças individuais. Vamos colocar aqui a distribuir a responsabilidade como uma forma coletiva da coisa. O Gris, muito fácil desorganizar o Atlético, muito fácil fazer gols no Atlético e uma dificuldade para conseguir essa vitória e fazer gols lá na frente. Até produz, mas não coloca lá pra dentro. Eu acho que o grande ponto, CJ, é que, salvo engano, não conferi depois dessa rodada, mas salvo engano, o Atlético é o time com mais posse de bola no Campeonato Brasileiro. E existem muitos times que gostam de controlar o jogo através da posse de bola, né? Que tentam controlar o jogo através da posse de bola. Mas isso não me parece acontecer com o Atlético. O Atlético é um time que tem muita posse de bola, mas ainda assim não tem o controle do jogo. Por quê? Porque me parece que está sempre próximo de tomar um gol, sabe? Em qualquer momento do jogo, o Atlético pode perder uma bola e tomar um gol. Por conta dessa desorganização defensiva, dessa fragilidade mesmo na hora de se defender. E isso é muito ruim, porque você tá ali dominando, você tem a bola, você parece que tá com controle absoluto do jogo, de repente você toma um gol, e aí você tem que correr atrás, e é o que tem acontecido com frequência com o Atlético, né? Tem que correr atrás do resultado, tem que correr atrás do adversário. E de fato não tá bom, né? No jogo contra o Vasco, eu falei aqui que pra mim tinha sido uma das melhores atuações, se não a melhor atuação do Atlético com o Milito, porque foi o jogo onde o Atlético encontrou mais equilíbrio, com mais gente pra defender, né? A dupla Otávio e Fausto Vera, pra mim ela deu ao Atlético um equilíbrio maior para se defender, porque o Milito ele tem essa defesa, essa construção a 3, né? Mas tem se defendido com linha de 4, né? Fazendo o Arana voltar como um lateral e abrindo ali o zagueiro pela direita, que foi o Saravia, que é um lateral de fato, né? No último jogo. Mas muitas vezes afundando esse volante, esse primeiro volante para a linha dos defensores para completar esse sistema defensivo, principalmente quando um dos alas demora um pouco mais para baixar, né? E aí o grande problema dessa questão é que quando não jogam com 2 volantes mais fixos, né? O Alan Franco foi um meio atacante mais uma vez, né? Ele jogou quase que ao lado ali do Bernard no jogo e não ao lado do Otávio, lá em Criciúma. E em outros jogos também. E quando isso acontece, o Otávio afunda para jogar quase entre os zagueiros e fica um buraco ali na frente da defesa, né? Uhum. Que foi onde o Atlético tomou uma quantidade enorme de gols e de finalizações nesse Campeonato Brasileiro. Então, assim, tem problemas de execução que são claros para mim na ideia e a coisa não tá fluindo legal, sabe? Não, o Atlético não é um time que tem conseguido fluir no campeonato, ofensivamente. Por mais que ainda seja um time que crie volume, como falou o Rafa, e é verdade, o Atlético sempre tem aí chance para fazer 2, 3 gols no jogo, mas já não é mais aquele time que cria uma chance atrás da outra lá do início do trabalho, porque se tornou um pouco mais previsível na ideia de colocar muita gente de um lado para tentar inverter para o outro, para achar Scarpa ou Arana um pouco mais livres, né? Não tem conseguido fazer isso mais
com muita frequência, aí fica mais dependente de uma jogada individual, de uma finalização de média e longa distância. E defensivamente continua com muitos problemas, né? Então, assim, o desequilíbrio está muito desfavorável nesse momento. E acho que o Milito vai precisar encontrar soluções, repensar algumas situações para que não perca a mão do trabalho, né? Porque, de fato, assim, o Atlético vai ficando longe no Campeonato Brasileiro, não conseguiu um bom resultado no primeiro jogo da Copa do Brasil, daqui a pouco tem um mata-mata de Libertadores e a cobrança ela vai ficar cada vez maior e naturalmente vai ficar maior, ela tem que ficar cada vez maior, né? Não é só o técnico, evidentemente que não é só o técnico, mas ele é responsável pelas escolhas, pelas ideias, pela estratégia e ela de fato não tem funcionado, não só pelos resultados, pelo desempenho também.